Olá pessoal, estamos aqui em mais um CIESPcast, esse podcast da CIESP daqui da diretoria São Carlos, onde a gente recebe pessoas ligadas ao CIESP, pessoas ligadas à indústria, associados e outros tantos que participam desse setor tão importante para a nossa economia, para o nosso país e para a nossa região aqui de São Carlos. E hoje eu quero falar com o Gabriel, estou recebendo aqui o Gabriel, que é lá da Prominas, né? Ele e a família toda muito ligada ao CIESP, sim, participa muito ativamente. A Prominas é uma indústria de bastante tempo, né? Quantos anos tem a Prominas, Gabriel? A Prominas é de 1953, a gente completa esse ano 72 anos de história. Caramba, olha aí só, uma empresa de 72 anos de história, mais ou menos quase a idade do CIESP São Carlos aqui, que está com 76, né, esse ano. Fez 76 no mês passado. Então aí as histórias que se cruzam aí, tanto da empresa da sua família com o CIESP. Então vamos ouvir um pouquinho da história, né, do Gabriel, da Prominas, e como ele que é presidente agora, né, do núcleo jovem do CIESP, é isso? Sim, o cargo que a gente conversa é diretor titular do NJE de São Carlos. Que é o núcleo jovem? Núcleo jovem de jovens empreendedores. De jovens empreendedores. O núcleo jovem é um grupo dentro do CIESP, como vários outros grupos que temos, como o núcleo feminino e outros núcleos. É um núcleo que está dentro do CIESP desde 92 e aqui em São Carlos desde 2008. Então, é um grupo que ajuda a criar novas lideranças tanto para o CIESP quanto para a indústria de forma geral. Então, é normalmente composta por pessoas um pouco mais jovens, pessoas que estão... Até iniciando aí, né? Iniciando, no meio de carreira. Então, é uma porta de entrada para o CIESP. E é uma forma de treinar ou de ganhar aprendizado de uma forma não tendo tantos problemas, tantas coisas para resolver com uma diretoria titular, que é o caso do Marcos, do Paulo e do Luiz. Que legal, que legal. E Gabriel, se apresenta um pouquinho então para a nossa audiência aqui do CIESPcast, quem é a Prominas, conta um pouquinho para a gente. Eu sou o Gabriel, eu sou da terceira geração da Prominas, a gente é uma empresa de 53, fundada aqui em São Carlos e até hoje aqui. A gente só mudou de lugar uma vez, que a gente era ali na Quidaban, o antigo Correio, e a gente veio aqui para o Cruzeiro do Sul, não lembro quanto tempo, mas há muito tempo. A empresa é uma empresa que faz equipamentos de grande porte, principalmente equipamentos de perfuração de poço, artesianos, as perfuratrizes. Nós temos uma gama desde produtos pequenos para 100 metros de profundidade até equipamentos para 1.000 metros, 1.200 metros de profundidade. A gente também trabalha bastante com equipamento de saneamento básico, ou popularmente conhecido como limpa-fossa. Mas a gente tem tanto a parte de sucção quanto a parte de pressão, que são duas funções. O pessoal aqui de São Carlos que vê um caminhãozinho azul desbotado, veinho e tal, é fabricação nossa. Aquele equipamento tem uns 30 anos já, uns 30, 35 anos. 30 anos vocês já fabricavam esses equipamentos pesados aí. Sim, a gente começou a produzir os equipamentos na década de 90. Na parte da década de 70, 80 começamos esses equipamentos de saneamento. A gente começou com perfuratriz, passando para bombas de alta pressão, que é focado muito em empresas de grande porte, não empresas de grande porte, mas indústrias de grande porte, para bombear. Então tem uma gama gigantesca de utilização, como sabão em pó, café solúvel, qualquer coisa que precisa ser bombeada dentro de uma indústria. Você acaba tanto faz líquidos ou... Tanto líquidos como sólidos. A gente tem para as duas gamas. E uma característica da Prominas, tem produtos menores até com equipamentos maiores. Então a gente pega basicamente qualquer necessidade de clientes. Então a gente tem clientes... Não é focado só no grande nem só no pequeno, né? Tem uma linha completa. Tem uma linha completa e a gente é focado tanto no privado quanto no público. Então a gente atende desde o pequeno até uma prefeitura pequena, média, que é São Carlos, mas prefeituras muito pequenas até órgãos grandes, como Sabesp, o Sabesp agora não mais... agora virou privado. Privada, né? Mas a gente tem a Compesa de Minas, a gente tem a Cagesta do Ceará.
são empresas públicas muito grandes. Empresas de saneamento básico. Empresas de saneamento. E agora a gente também está entrando na parte dos privados. Então você começa a ter alguns grupos privados De saneamento, que participam dessas licitações de privatização e a gente... As concessões, essa linha de concessões de órgãos de água, esgoto, de saneamento básico está estourando no Brasil inteiro, né? Sim, mas é algo necessário. Com certeza, até para ter investimento na área, né? A gente ainda tem cerca de 50% da população sem coleta de esgoto, não é nem tratamento. Exatamente. 50% do Brasil não tem coleta de esgoto. Então, assim, é um absurdo num país desse, né? E é uma coisa que interfere diretamente. E a Prominas vem contribuindo com isso. Né? Sim, a gente tem a parte de saneamento dos caminhões e também a gente desenvolveu um equipamento de pré-tratamento de esgoto, que é para já começar a agir não só na parte de coleta do esgoto, mas na parte de tratamento do esgoto. A gente tem esse produto faz uns 20 anos, que é uma coisa que tem uma venda maior a partir da privatização, porque é um equipamento um pouco mais caro, mas demanda um investimento maior, mas que traz um retorno a longo prazo muito bom, porque você diminui o custo do tratamento do esgoto. Ele já faz um pré-tratamento. Ele retira toda a parte sólida, toda a gordura e toda a parte de areia. Então, a hora que você sai desse equipamento, você sai uma água... Não é uma água potável, mas é uma água semi-tratada. Semi-tratada. Você ainda vai ter que entrar com alguns produtos químicos para tratar, para chegar até a água potável. Quer dizer, mas a poluição ali de como é que é? Gordura? Gordura, areia e sólidos. Você retira tudo. Legal. Então, você tem um tratamento. Então, aquelas grandes lagoas de esgoto, você não precisa mais delas para tratar. Você consegue fazer um tratamento mais rápido, com menos produtos químicos, que é o maior custo do tratamento. O maior custo do tratamento, que também tem um custo ambiental péssimo. Né? Então, é um jeito de se baratear e agilizar o tratamento. Só que isso necessita de um investimento inicial um pouco maior. Que é só, geralmente, os privados que conseguem fazer, né? O público também conseguiria fazer esse investimento, só que às vezes nem sempre o público tem interesse. Fala um pouquinho mais. Nem sempre o público tem interesse, porque como vai dar um retorno um pouco mais longo... A longo prazo, infelizmente, a parte pública, as pessoas pensam muito em 4 anos na próxima eleição. Exato. Né? Então, você não vai fazer um investimento... forte que vai tirar sua capacidade de investimento dos próximos anos, né? Sim. Numa coisa que não vai aparecer. E que talvez quem vai inaugurar o seu oponente que ganhou a eleição seguinte. Então, o bom da concessão é isso. Sim. O cara tem 30 anos de concessão, ele consegue planejar todo o processo, né? Exatamente. Ele consegue ter uma visão de 30 anos. Então, ele não pensa no curto prazo, ele consegue ver, ele consegue comprar produtos que tragam melhor custo-benefício, fazer investimentos maiores, porque vai ter um retorno não em 5 anos, mas em 10, 15, traz um retorno. E não só a parte do equipamento nosso, mas a parte de redes de esgotos, de estações de tratamento. Então, consegue fazer um investimento com porque você vai construir uma estação de tratamento, você tem que diluir esse investimento em 20, 30 anos, né? Para ele se pagar, porque senão teria que ter uma ancoragem muito forte. Além disso, eu vejo, por exemplo, os problemas de vazamento de água, né? Tem uma série de questões, né? Isso é um problema que existe e é um problema que a gente tem que combater bastante, porque quando a gente tem um vazamento de água, é uma receita que a concessionária deixa de ter. E aí, quando ela não tem aquele vazamento de água, ela acaba aumentando o custo da água dos outros. Então, se a gente conseguir combater o desperdício, que chega a mais de 50% nos canos, né? A gente consegue ter um custo da água menor, o que ajuda todo mundo, desde das indústrias que utilizam muita água até a pessoa mais carente que acaba sendo um custo alto para ela. Bem valioso que é a água. Sim, não, isso sem contar com isso. Vocês sempre foram muito tradicionais, principalmente nas perfurações, né? Sim. Inclusive de grandes profundidades também, né? Sim. Já é uma trajetória que vocês têm há muito tempo. Sim, a perfuratriz foi o primeiro equipamento que a gente desenvolveu. Que usa diamante, né? Uma série de coisas, né? A perfuratriz em si não usa diamante. A broca que vai na ponta... A broca que ela usa. A broca é uma coisa que nós não fabricamos, mas é o item essencial na perfuração. Ela é o que vai na ponta da haste, então ela que vai abrindo o caminho da perfuração.
E é uma coisa bem específica e bem complexo assim, mas é muito interessante você ver que tem alguns vídeos, você procurar, que quando chega no aquário, no aquífero Guarani, você vê aquela explosão de água para cima, é um impacto gigantesco, então vem aquela água, parece um geyser, e a máquina tem que ser robusta para aguentar essa pressão, porque tá tudo lá embaixo, né, pressionado. Porque o povo acha que o aquífero Guarani é tipo a lagoa lá embaixo, né? Tá tudo na pressão. Tá tudo na pressão, no meio das pedras, da terra e etc. Né? Então, a hora que faz o buraco, se o equipamento não for, ele não aguenta, então. E a outra coisa importante da perfuração, da perfuratriz, é a capacidade de puxar as hastes. Porque a capacidade da perfuratriz é medida não na força para furar, porque para baixo todo santo ajuda. Vai que vai. Ainda mais com diamante na ponta. O problema é na hora de você tirar todo aquele hasteamento que está lá. 500, 600 metros de equipamento que está lá embaixo. De né? tubo. Cada tubo pesa em torno de 20 quilos, então você consegue... Tem 6 metros, são 100 tubos. 600 metros são 100 tubos, a 25 são 2.500 quilos. Então, se a máquina... São 2,5 toneladas que estão embaixo ali, e ainda com a fricção do solo, com tudo mais. Então, a capacidade da perfuratriz é medida pela capacidade de puxar esse hasteamento de volta. Olha só, não é em furar. Não é em furar, é em puxar. Porque furar, você fura. Vai que vai. E aí você tem algumas histórias que o pessoal perde o hasteamento, porque a máquina não consegue. Não consegue, tem que deixar lá. É perdida, enterra e fica lá. E o prejuízo é do perfurador, infelizmente. Perfurador. E isso hoje tem crescido muito, esse mercado, Gabriel. Pelo menos, como é que está o mercado nesse caso de vocês? Vocês têm 3 áreas, né? A perfuração do poço artesiano, essa coisa das bombas, etc. E também essa parte de saneamento básico. Isso. Né? Qual dos 3 que são mais... O que hoje é o carro-chefe? Como é que está o crescimento? O carro-chefe hoje da empresa são 2 principais. A parte de perfuração das perfuratrizes e os equipamentos de saneamento. Tá. A bomba é uma coisa que não é grande para é secundária, é em torno de 5 a 10% do faturamento. Enquanto a perfuratriz e o saneamento é em torno de 40, 45 cada um. Legal. Então, o principal para nós é os 2. A gente tem uma sazonalidade muito grande nesse mercado. O que acontece muitas vezes? Quando está chovendo, ninguém procura água. Claro. Então, a gente vende pouca perfuratriz e vende... Nos meses do verão. Agora, por exemplo, é uma época boa. Vai começar a seca, está começando a seca. Então, já tem o pessoal já comprando para perfurar agora. E o que acontece muito quando tem época de chuva, o pessoal não compra perfuratriz, mas eles precisam comprar saneamento para limpar. Então, olha só, então você está nos 2 lados. A gente tem uma sazonalidade nos 2, só que quando um está para baixo, o outro está para cima. Entendi. E quando ao contrário também. Quando está numa época de seca, ninguém limpa a galeria de esgoto. Então ninguém vai limpar, porque não tem chuva, ninguém vai ligar para isso. Né? Então a gente tem uma sazonalidade negativa, que compensa as duas linhas. Uma sazonalidade que na média gera então, por exemplo, um ramo uma hora vai dar 70% de faturamento e no começo do ano já muda esse A gente tem muito uma visão de 2 anos, porque como é um processo um pouco de produção mais longa, a gente demora 4, 5 meses para produzir. Fazer um produto. A gente não consegue, não é que não consegue, a gente opta por não ver mensal ou trimestral, claro. A gente vê bianual, que a gente consegue ter uma visão, uma imagem maior. Uma visão que aí pega 2 períodos de transição de cada um. De cada um. E agora, o que está ajudando a gente bastante também é a parte de irrigação no agronegócio. Então, tem muitos clientes nossos que compram perfuratriz para fazer poços de para irrigação no agronegócio. Com essa nova área agrícola abrindo no Maranhão, Tocantins, lá necessita muito de irrigação. Que é uma região que sem irrigação não consegue. E ao mesmo tempo você está chegando lá com o Rio São Francisco, né, com a transposição. Lugares que antes não tinha água, agora está tendo, e aí vai usar o equipamento para perfurar. A gente tem muitos clientes que estão indo para lá. A gente tinha um cliente de lá,
Agora já tem 4 ou 5 que não eram daquela região, mas agora porque está tendo demanda. Tem aquela demanda. Abriram uma filial, digamos assim, naquela região para furar, porque é uma demanda bem alta. Que bom que é uma demanda nova, né? Sim, e o agronegócio no Brasil é algo que cresce quase que nem um reloginho. Todo ano cresce um pouco. Exatamente. E responsável por 50% das exportações do ano passado, né? Gera mais de 1 trilhão de dólares aí, uma coisa gigantesca, né? E a gente, no Brasil, está entrando nessa parte de irrigação. Não é todas as... Que é um mercado que só vai crescer. Sim, é que a gente antes dependia muito da parte meteorológica, chuva, tudo. Hoje as grandes fazendas, os grandes produtores já fazem a parte de irrigação, para não ter desperdício de água. Eu vi, por exemplo, que eles estão investindo muito em grandes reservatórios, né? Sim. Então as fazendas estão fazendo uns lagos assim gigantescos para armazenamento de água de chuva. Sim. Tanto a água de chuva quanto a própria água do poço. Porque o poço sai e fica numa caixa d'água. Até porque esse poço, numa seca, ele pode diminuir muito a vazão e etc, talvez, né? Não diminui muito a vazão, porque quando você faz um poço, você meio que contrata a vazão que você quer. Então, o diâmetro do poço vai te dar a vazão necessária. E aí o cara com o estudo do onde está pegando, do lençol e tudo. Sim, aí já é uma parte mais do nosso cliente, que tem um geólogo, que faz toda a análise do solo, da região, para saber qual é a vazão correta, o potencial que dá ali. O potencial de que tem, a vida útil do poço, quantos metros serão necessários perfurar para chegar na água, para ver se é economicamente viável, então tem tudo isso. Mas isso é um pouco mais que fica com os nossos clientes. Claro, seus clientes é que fazem isso, vocês dão esse respaldo com bons equipamentos para ele conseguir chegar nas medidas. Né? O máximo que o equipamento de vocês chega? O nosso recomendado é 1.100 até 1.200. Mas a gente sabe de gente que já chegou a 1.300 e tal, contra a nossa recomendação, mas foi. Precisava achar água. Ele chegou. Porque depende muito também do solo. Então, às vezes, um solo mais resistente, você não consegue chegar a tanto. Um solo mais arenoso, você consegue furar um pouco mais, mas é um pouco mais arriscado. Claro. Porque até na hora de voltar. Na hora de voltar, que é o risco. Mas, de forma geral, é isso. Em torno de 1.100, 1.200 metros, nossas máquinas chegam. Que legal. Isso quase é profundidade de pré-sal, é de petróleo. A gente chegou a desenvolver no passado... Eu ia perguntar sobre isso. Vocês forneciam alguma coisa para o ramo da área de petróleo? A gente chegou no passado a desenvolver, junto com a Petrobras, algumas sondas para petróleo em terra, onshore. Onshore, que é um sistema totalmente diferente do offshore. Onshore, que tem muito no Nordeste, Amazonas, A gente chegou a desenvolver, uma sonda de perfuração e uma sonda de manutenção dos poços. As sondas de perfuração chegavam até 3.500 metros de profundidade e as de manutenção chegavam até 5.000 metros. Então, mas foi muito focado no projeto junto com a Petrobras. E aí a Petrobras, por uma decisão dela, optou por vender todos os poços onshore e se concentrar no offshore. E aí foi um mercado que não foi muito para frente, porque as empresas privadas que compraram esses campos, eles optaram por importar máquinas usadas do que desenvolver, do que comprar uma máquina nova, porque tem um programa do governo que dá incentivo para essa compra. Olha só. Não é uma compra, né? Você faz um leasing, você traz, utiliza e devolve. Então fica às vezes mais em conta do que comprar uma nova. Então aí a gente fez uma unidade de cada máquina, mas acabou não progredindo com isso. A gente ainda tem todos os desenhos, todos os processos. Você sabe como é que é esse mercado. Uma hora volta o onshore aí com tudo e pronto, né? A gente ainda descobre um poço. Se aparecer interessados, a gente ainda tem essa linha, mas a gente não é algo que a gente gaste muita energia para desenvolver essa linha a mais. Bacana. Gabriel, você, como você disse, está na terceira geração da Prominas, uma empresa de 72 anos. Então, além de você participar do CIESP, sua família toda
também sempre foi parceira ali, associada. O quanto foi importante a Ciesp para vocês? O quanto é importante o Ciesp para vocês? O que eu brinco um pouco é que eu nasci no Ciesp. Eu sou de 1990 e desde que eu nasci, meus pais frequentam o Ciesp, meu avô frequentava até antes dos meus pais. O Ciesp para a gente é uma questão muito importante, porque a gente acredita muito no associativismo, a gente acha que essa troca de experiências, de ideias é muito importante. Então, meus pais não são de São Carlos, meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Tupã, e quando eles vieram para São Carlos, o Ciesp foi um auxílio que eles tiveram. Foi um parceirão ali. Foi um parceirão, tanto para conseguir boas recomendações de fornecedores, de pessoas confiáveis. Então, tanto para auxiliar na empresa quanto na parte pessoal deles, foi muito importante o Ciesp, porque é um grupo de empresários que pensa no bem das indústrias e da cidade. Então, é uma coisa muito importante para a cidade e foi uma coisa muito importante para nós quando nossa família chegou aqui. Então, assim, é muito mais do que network ou interesse comercial, não. É realmente de ajuda, de né, ajuda. Cara? De apoio mesmo, né? E pensando em empresas de pequeno e médio porte, que são as maiores em São Carlos, o Ciesp dá um apoio muito grande, porque as empresas de grande porte, eles têm capacidade para entrar com um processo judicial, para contestar, para fazer alguma pressão no governo, tudo. Um imposto, uma portaria, né? Um IPTU que explodiu. Então, Sim. Uma falta de asfalto em algum local da cidade, perto das indústrias. Então, as empresas pequenas e médias não conseguem ter essa força toda, essa voz toda junto aos entes. O Ciesp, como concentra muitas indústrias, ela consegue ter uma força, uma voz muito maior. Assim, então o Ciesp é importantíssimo por isso. E também pela autoridade, seriedade, né? Que é respeitado o Ciesp hoje no estado de São Paulo todo, né? Extremamente respeitado. Sim, a gente tem o prédio na Paulista que é bem tradicional, que faz parte do sistema, né? né? Que tem toda uma... o Senai, SESI para mão de obra, educação, né? É todo um ecossistema da indústria, né? Sim, e a gente tem um respeito muito grande estadualmente, na parte estadual, vindo lá da diretoria do estado, quanto aqui em São Carlos. A gente tem esse respeito e tem essa credibilidade com todo mundo. Tanto quando vem uma demanda do estadual junto ao estado, quanto localmente a gente conversando com o prefeito, a Câmara, né? Aqui, por exemplo, em São Carlos está faltando área de industrial, né? Então, são coisas que vão aí. Eu lembro que teve aqui no Parque Industrial mesmo, o Ciesp participando para ajudar, para fazer pressão para asfaltar essa região. Uma luta do Ciesp, que não sei se o pessoal conhece ou não, foi que todas as indústrias de São Carlos pagam IPTU pelo valor do terreno no parque industrial. Então, mesmo se ela não estiver no parque industrial, ela tem o valor do metro quadrado é igual, para estimular as indústrias. Porque a gente tem indústrias em São Carlos muito antigas. Sim, e aí estão no centro. E você deslocar essa indústria seria muito... Então, custosa. Foi uma briga do Ciesp para conseguir incentivar as indústrias mais antigas. Mesmo que a indústria não está instalada no parque industrial, ela paga o mesmo metro quadrado. O mesmo custo metro quadrado. Então, assim, é uma luta que foi do Ciesp, que foi para beneficiar as indústrias. Falando de demandas até nacionais, né? As questões de portarias que teve agora, de impostos sobre ICMS, uma série de coisas. Né? Falando um pouco mais para trás, uma das grandes brigas do Ciesp e da Fiesp foi o fim da CPMF. Foi uma briga que eles compraram, que eles conquistaram, isso em âmbito estadual, mas foi uma coisa que partiu do Ciesp e da Fiesp. Que foi lá no final da década de 90, ali, começo da década de anos 2000. Foi o final do segundo mandato do Lula. Isso, exatamente. Foi uma briga ali. E falando um pouco mais recente, com essa reforma tributária, muitos estados estão aumentando as alíquotas de ICMS antes da reforma para eles não terem um ganho futuramente. Isso, porque eles podem perder divisa aí, né? Porque vai acabar a guerra fiscal, graças a Deus. né? E
E uma briga do Ciesp foi para o Estado de São Paulo não subir. O Estado de São Paulo queria subir de 18 para 19,5 e o Ciesp, com argumentos, com politicagem, conseguiu convencer o governador, o secretário... Com essa pressão do setor, do setor a manter em 18%. Então, assim, outra demanda também foi a questão das taxas das blusinhas lá, né? Que ficou famoso. E que o Ciesp conseguiu também no estado uma cobrança de ICMS para equilibrar, né, essa importação pirata, vamos dizer, né? Esse contrabando que às vezes acontecia, na verdade. Porque o Brasil até $50 não pagava. Não pagava, e virou um contrabando, né? Virou um negócio sem controle. E a indústria de outros países vendendo de mão em mão, né, no varejo, através do marketplace. Teve casos do sapato for enviado em 2 embalagens. Então, vê o pé direito na embalagem, o pé esquerdo na outra, para não dar os $50 para pagar. Já é fraude, né? Já é fraude. Então, assim, foi uma medida necessária, porque... Para equilibrar. Para equilibrar. Concordo que não gosto de impostos. Eu sou um liberal, então para mim não tinha que ter nada, mas enfim. Então, às vezes você tem que proteger a indústria. Mas foi a briga que teve, a gente quer condições iguais. Então, ou vocês isentam as indústrias nacionais até $50, ou vocês cobram das importações o ICMS. A gente não quer privilégio, a gente só quer condições iguais. Então, foi essa briga que teve, foi essa proposta. O governo preferiu cobrar o imposto. É uma decisão do governo que a gente respeita, mas a defesa de ter condições econômicas iguais foi atendida, que o Ciesp necessitava. E tantas brigas nesses... A gente está falando do Ciesp São Carlos com 76 anos, mas o Ciesp no estado tem 90 e poucos anos, né? Então, é uma briga, uma pressão que já vem de muito tempo, vem de muitos anos. Muito bacana. O São Carlos é a primeira regional fora de São Paulo. Então, o São Carlos, 76 anos, foi a primeira regional no interior de São Paulo, para você mostrar a importância de São Carlos para o estado. Como que São Carlos sempre foi uma área de industrial e diversificada, né? Sim. Ao contrário de outras cidades que às vezes é muito dependente de uma indústria, ou 2, 3 indústrias, ou só de um ramo de atividades. Pega, por exemplo, Porto Ferreira. É só cerâmica, né? São Carlos já é muito diversificado, né? São Carlos tem essa vantagem que a gente tem muitas pequenas e médias empresas. Então, a gente consegue ter uma diversificação do PIB da cidade, muitas empresas, e não fica dependendo de uma única empresa. Porque, às vezes, um setor tem um problema global, afeta a cidade drasticamente. Exatamente. Então, nós estamos vivendo agora, por exemplo, as empresas que exportam para os Estados Unidos vão ter problemas. Vai ter problema. Outras não vão sofrer absolutamente nada, né? Mas a gente tem um leque muito grande de empresas e de setores aqui em São Carlos. Então, isso é muito bom. Né? Isso traz uma estabilidade para a cidade, para os empregos da cidade, para os profissionais. Então, isso é uma coisa muito boa também. E também para o Ciesp, porque o Ciesp ter um ano muito associado, 2, 3 anos depois, muitos se desligando, péssimo. É problema. Então, além disso, né, a gente tem que pensar que a nossa regional, que São Carlos, ela embarca... É uma regional. Né? Então, a gente está falei de Porto Ferreira, Descalvado, Pirassununga, né? São várias cidades aqui que compõem a regional. A regional, sim. E graças a Deus, não pensando só em São Carlos, na regional como um todo, tem vários ramos. Muitos ramos. Empresas desde pequenas até empresas grandes. Até empresas grandes. E todas... a importância de estar no Ciesp, né? Que é a única entidade que vai realmente defender e vamos dizer assim, reunir a indústria, né? E uma coisa importante do Ciesp é que todo mundo que que está no Ciesp são voluntários. Então ninguém está lá ganhando alguma cargo, coisa, ganhando cargo, ganhando privilégio, ganhando salário, remuneração. Não, todo mundo que está no Ciesp está lá pensando em ajudar a indústria, ajudar o próximo. Então isso é uma coisa muito importante do Ciesp, porque outras associações às vezes têm remunerações, o Ciesp não. É totalmente voluntário, totalmente pensando no bem das indústrias e do próximo. E me diz assim, por exemplo, você tem quantos anos, Gabriel? Estou com 35. Por mais que você tenha nascido dentro do Ciesp, com a família toda, você como jovem empreendedor, até como presidente do núcleo, o diretor do núcleo,
O que você vê como importância para você com 35 anos e essa geração sua, o quanto isso é importante, né? Essa reunião, essa associação com o CIESP? O CIESP, além de ser associação, ela traz muitos outros benefícios. Então, a gente tem constantemente palestras que traz muito aprendizado, a gente tem curso que traz assuntos importantes, a gente tem as reuniões, tanto regionais aqui em São Carlos, quanto as estaduais, para atualizar. Então, essa troca de experiência para quem é jovem, para quem está no começo, meio de carreira, é uma coisa muito importante. Tanto para ter ensinamento com cursos e palestras, mas até um networking para saber muitas coisas que a gente passa na Prominas, alguns desafios que nós temos na Prominas, outras empresas já passaram. Né? Então, eu estando na terceira geração, eu trabalho com meus pais. O relacionamento entre gerações é um pouco complicado. Sempre né? E aí, você estando no CS, você conhece pessoas, tanto de São Carlos, também como pessoas fora, que estão na mesma situação. Sim. Tanto... Estão nos processos de sucessão, né? Intergeracional dentro das empresas, e situação de empresa familiar, que são várias peculiaridades, né? E tanto você tem troca de experiência com jovens que também estão sofrendo com isso, quanto com pais de jovens que também estão sofrendo. Então, tipo... meu pai é muito teimoso, não aceita minhas opiniões. Quando você vai conversar com outras pessoas, também... meu filho quer mudar tudo. Aí você vai conversar com outros pais, meu filho entrou na empresa, a empresa tem anos e anos, décadas de história, meu filho quer dar cavalo de pau. Tudo, não é assim. Então você começa a ter várias experiências, tanto de jovens quanto dos adultos, dos mais velhos. Então, o CIESP tem essa troca de experiência, essa troca de vivência é muito importante. E também te faz ter a participação de participar de um grupo. Sim. Porque no Brasil, como todo, é muita empresa familiar. Então, a hora que você tem a parte de sucessão, os desafios de empreender e tudo mais, quando você está num grupo, você consegue ter essa troca. E aí você consegue ver que não é um problema só seu. Você consegue ver que é um problema geral ou de várias pessoas. Ver o que outros já fizeram de certo e de errado. Sim. Né? A gente tem um caso no grupo de São Paulo de um membro que ele brigou com a família, ele acabou sendo despedido pelo pai. Sim. E aí no primeiro montou um concorrente. Não chegou a montar um concorrente, mas montou uma outra empresa. E hoje ele fala, na época eu não entendia meu pai, fiquei super desapontado. Foi maravilhoso. Mas hoje eu agradeço meu pai, porque hoje eu consegui, e a empresa dele o pai dele acabou fechando, teve vários problemas, acabou fechando. Ele fala, agora que meu pai me mandou embora... Tava me protegendo. Então, às vezes, a gente tem algumas brigas familiares na empresa e você fala, será que é isso? A hora que você vai contando essas histórias, que chegou no extremo de ser mandado embora, você fala, nossos pais sempre pensam no melhor para nós. Claro. Então, você ter essa troca de experiência, essa troca é muito importante. Com certeza. E como é que funciona o núcleo jovem de empreendedor? Como é que faz para fazer parte? Conta um pouco aí pra gente. O núcleo jovem, como a gente falou, é um pouco a porta de entrada do CIESP. A gente serve um pouco como formadores de líderes, tanto para dentro do CIESP quanto para as empresas. Para fazer parte, todo mundo está convidado a fazer parte. Tem que ser associado ao CIESP. A única questão é ser associado ao CIESP. Que vale muito a pena. Vale a pena, é essencial. E a gente até brinca mas é verdade, que as coisas que o CIESP fazem pra gente, a gente não fica nem sabendo. Só esse ICMS de 1,5%, a economia de 1,5% do ICMS, a gente teve uma outra causa do CIESP, que foi 1/3 de férias. Sim. Então, assim, só isso já... 1/3 vale de férias muito. Que cobrava imposto sobre, né? Já vale muito. Então, assim, teve a questão da NR1 lá também, que deram um tempo a mais para... Quer dizer, são muitas demandas que o CIESP faz pressão e resolve, né? Sim. Então, para fazer parte do núcleo, como a gente estava falando, todos estão convidados, só tem que ser associado ao CIESP, vale muito a pena ser associado. Não precisa ser diretor, gerente de família, pode ser um líder novo, então alguma empresa que tem um líder lá que pode fazer parte. Pode fazer, que você quer desenvolver um pouco mais a questão de liderança dele e tal, pode fazer parte, convida. Então, qualquer funcionário das empresas associadas ao CIESP podem
do NJE. A gente tem reuniões regionais, estaduais. As estaduais sempre é uma vez por mês, assim como as regionais. E a gente sempre tenta casar essas reuniões regionais junto com a reunião do CIESP. Tá. Então, é um jeito mais fácil, que a pessoa só precisa dedicar um dia por mês. dia. Então, a reunião e vale a pena, porque sempre tem uma palestra, né? Sempre tem uma palestra. Então, a gente sempre tenta fazer a reunião 1 hora antes, para fazer uma reunião também não muito longa, porque depois vai ter uma reunião, então a gente faz uma reunião um pouco mais enxuta, para discutir onde a gente quer levar o núcleo, o que a gente quer fazer aqui em São Carlos, e trazer também as informações que a gente recebe de São Paulo para espalhar a informação, para espalhar os aspectos. E depois a gente participa da reunião também. Então, a ideia de fazer no mesmo dia é fazer o jovem participar da reunião mensal, porque ali ele vai conseguir ter uma palestra, que vai ter algum assunto importante, vai conseguir trazer mais informações de indústria que vai vir da reunião, vai conseguir ter após um networking que vai ter. Coffee, ali, né? Sempre uma festinha, né? Um coquetel, uma coisa bacana. Que integra todo mundo, né? Que integra, então você vai conseguir ali ter um networking, conversar. Sim. Às vezes ali você consegue arrumar um cliente novo, fornecedor novo, um prestador de serviço. Isso é outra coisa que você falou que é interessante. Não precisa ser indústria, só precisa ser associado. Só associado. Então, lá você tem advogados, né? Tem contador, empresa de marca, agência de propaganda, tem de tudo, né? Tem de tudo no CIESP. Então, no CIESP tem 2 tipos de associados, os associados indústrias e os associados parceiros da indústria. Para o NJE não tem distinção nenhuma, todos podem participar. E ao longo também a gente tem de fazer alguns eventos ao longo do ano em São Carlos. A gente está tentando fazer uma visita técnica, 1 ou 2 visitas técnicas nesse ano, para ir conhecer a indústria, para ver os processos, para a gente aprender como outras pessoas fazem. Isso também traz um aprendizado muito grande para o jovem. Com certeza. Porque às vezes ele está na empresa da família dele, ele acha que só aquilo... O mundo é aquilo. O mundo é aquilo. Aquilo é a melhor forma de ser feito, é aquilo. Na hora que você vai fazer visita técnica em outras empresas, você vai tendo outras experiências. Outras soluções, né? Porque o problema muitos às vezes arrumaram soluções diferentes e melhores às vezes, né? Sim. E as visitas técnicas que nós fazemos não são só em São Carlos. A gente quer fazer em São Carlos, mas as que tem na regional, estadual. A gente teve uma em Jundiaí no mês passado, na Hallertayton, que faz as abraçadeiras. Foi uma visita técnica muito legal. Você aprende toda a parte de processo em série, em controle da produção, em reuniões rápidas e efetivas, eficientes. Então foi uma visita assim muito legal. É uma empresa multinacional, então você tem uma cultura diferente. Então essa parte é muito interessante. Sendo associado ao CIESP, ao NJE, sendo membro do NJE, você participa de todas as visitas possíveis. Não tem custo nenhum para fazer parte. As visitas técnicas, as palestras, não tem custo. Já é bancado ali pela própria mensalidade que os associados pagam, né? Uma coisa muito de ajudar o próximo. Então, até as visitas técnicas que nós fazemos, as empresas não cobram da gente para abrir a porta. Então, como a gente não tem custo, a gente não repassa a custo. Realmente troca, né, cara? É troca, é coletivismo, é associativismo, né? O único custozinho que você vai ter é um custo de deslocamento, de você ir até o local onde da indústria. Às vezes em São Carlos é fácil, às vezes fora a gente reúne, acaba já racha ali um carro, uma van, mas assim, é um custo muito irrisório para o aprendizado que você vai ter, pela troca de conhecimento que você vai ter. Você chega lá, você vê um outro processo, um outro equipamento, um outro jeito de, de pintar a empresa, né, cara? Sim, não, mas nessa da visita técnica que a gente teve mês passado, a parte de manutenção, de como eles fazem, de como eles controlam a manutenção de equipamento, que a gente acha que não é essencial numa indústria, mas acaba sendo. Porque a máquina parada é um custo para a indústria. Gigante. E às vezes é um cilindro lá, uma válvulazinha, um negocinho, né? Uma coisa besta que acaba impactando muito na produção. Então a gente acha que, eu vou ver o processo produtivo. Só que às vezes você tem formas de armazenagem diferentes, controle de almoxarifado, controle de manutenção, que são coisas periféricas à produção, mas que impactam muito no controle de acesso, né? O cara chega na empresa e já vê um negócio diferente. Sim. Então, essa visita que a gente teve agora, com o acesso que teve, você tinha que ter mandado antes
documentação. Você chegou, recebeu toda a parte de EPIs para utilizar. Quer dizer, tudo personalizado, o cara já sabe que você está chegando, quem é você, né? Visitante, tinha que usar uma notificação de visitante, porque a pessoa, os funcionários via que a visitante tomava mais atenção para não ter impacto. Então você vê que às vezes algumas coisas talvez a gente não dê tanta atenção, mas que acabam impactando no dia a dia. Com certeza. E uma indústria, né, cara, funciona como um reloginho, né? Sim, então tem que prever que vai chegar visitante, por onde vai passar, os problemas de risco. Sim. São coisas muito de riscos às vezes, né? Então é importante ter essa convivência, né, cara? Sim. Como faz bem, então, fazer parte tanto do CIESP como do NJE? O CIESP é muito importante, o NJE também é importante, vale muito a pena. Como eu comentei, a gente é a porta de entrada do CIESP. Hoje, dentro do CIESP, a gente tem 98 ex-integrantes do NJE fazendo parte da diretoria, em cargos importantes do CIESP São Paulo. A gente destaca sempre 3, então o segundo vice-presidente do CIESP estadual é um ex-integrante do NJE. Que legal. O primeiro secretário também o terceiro tesoureiro, que é o pessoal mais próximo ao presidente, são todos ex-integrantes do NJE. Então, é um jeito de você iniciar na entidade, muito legal, para você começar a conhecer a entidade de mais perto. E também vai te trazer muito aprendizado para você aplicar na sua indústria. Sim. Na sua indústria, no seu negócio, às vezes é um parceiro, então assim, às vezes você vai entender como funciona a indústria, para como você sendo parceiro pode ajudar a indústria. Sim. Então assim, é uma coisa muito legal, muito importante para todo mundo participar. E que você estando fazendo parte do CIESP, que é uma entidade essencial para quem está na indústria, essencial, não tem, acho complicado alguém ter uma indústria não estar ligado, né? É essencial e te mostra um caminho, né? Um caminho mesmo que você pode, além de frequentar, fazer parte da diretoria, fazer parte da diretoria em São Paulo, né? Sim. A gente, no CIESP, a gente tem várias coisas. A gente tem rodada de negócios, que a gente aproxima fornecedor com as indústrias, com clientes. Então... Tem a parte de recrutamento, seleção também, né? Tem. Feiras de recrutamento de mão de obra junto com o Senai, com outras parceiras. O CIESP tem uma parceria muito grande com o Senai e com o SESI, então você tem muita troca faz parte do sistema. Faz parte, né? do sistema S, tem muita troca de cursos. O Senai tem uma parceria com o CIESP de quais cursos você necessita, o que você precisa de capacitação para a indústria. Então, fazendo parte do CIESP, você consegue também auxiliar as outras entidades do Sistema S do que eles precisam fornecer para a indústria. Exatamente. Então, e algumas coisas simples. Então, o SESI, um tempo atrás, estava com o EJA. Para a educação de jovens e adultos. E incentivava todos os funcionários das indústrias que não conseguiram completar o ensino fundamental e médio a voltarem a estudar. Então, assim, às vezes é uma coisa que não impacta muito a indústria, mas é uma coisa que vai mudar muito a vida do funcionário. Com certeza. E isso, no final, consequentemente, impacta. Quanto mais você tiver colaboradores bem estudados, com boa formação, melhor. E não só bem estudados, tá? Isso é importante. Feliz, né? Mas feliz. A autoestima do funcionário é importante. Então, o cara eu consegui terminar o ensino médio. Se alfabetizar muitas vezes, né? Tô entrando no CIESP, vou fazer um curso tô entrando no Senai, tô fazendo um curso novo, tô me capacitando. E tudo isso acaba começando no CIESP. É o CIESP que traz um pouco de ferramentas, um pouco de dados para o Senai, para o SESI, do que nós precisamos. Porque essa interligação é muito importante. Tanto o SESI, que pega mais ensino fundamental e médio, o Senai já pega esse técnico profissionalizante até superior agora. Está com a faculdade de Senai agora. Faculdade de Senai. Tem o Fiesp também, que já é a federação. Quer dizer, você tem todo um ecossistema da indústria, né? Com o objetivo de melhorar a indústria, de ajudar a indústria, ajudar o setor. Essa tal indústria que sofreu tanto nos últimos tempos com essa desindustrialização que nós tivemos no Brasil. Né? Sim, isso é um problema que nós temos. A reforma tributária vai ser um negócio que vai ajudar a gente, porque hoje o imposto médio de uma indústria no lucro real é em torno de 40%. A gente não tem a alíquota final, mas estamos falando entre 27% e 30%. Então a gente já está saindo de 40% para 30%, no pior dos casos, já baixa, simplifica a tributação. Muito. Então, e tira o imposto do consumo, que é o que a indústria depende, né? Joga na renda e no patrimônio. E o que acontece muito é que
a indústria perde muito tempo tentando entender toda essa tributação. A hora que você simplifica, a indústria consegue focar mais em produzir e menos em burocracias. Então, você pensar, Gabriel, que só agora nós vamos ter um layout só para nota fiscal. Antes cada estado tinha o seu layout, cada cidade o seu layout. Quer dizer, era no mínimo 5.500 tipos de nota fiscal diferentes. Exato. Então, assim, é uma coisa... Não é? A Prominas, a gente atende clientes do Brasil inteiro. A gente tem clientes no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. E fornecedores também, quer dizer, cada hora chega uma nota fiscal de um jeito lá. Fornecedores a gente consolida mais aqui no estado de São Paulo, no Sul. Tenta preferir o local. Sim, porque também o custo de frete é muito alto, tempo de translado também. Mas clientes a gente acaba tendo no Brasil inteiro. E a gente tem que saber a alíquota de ICMS de todos os estados. A gente tem que pagar de FAO em todos os estados. Então, assim... E cada hora é um, e cada hora é uma forma, um sistema. E aí saiu um decreto no estado X, mudou da alíquota, você não sabe. Que é só para aquele setor X, então, Y, assim, né? É uma coisa que acaba gastando uma energia da indústria que não deveria ser gasta com isso. Deveria ser gasta em melhorar processos, produzir mais, como melhorar a produção, como melhorar produtos. Então, a indústria é muito focada nisso, em processos e produtos. A hora que a gente começa a gastar energia... Se o administrativo tiver mais gente que a produção, é complicado. Sim. Então, a hora que a gente começa a gastar energia com tributário, com contabilidade e tal, é uma energia que a gente está tirando da produção. Então, a gente não está se transformando em nada. Sim. Né? Então, com a reforma vai ajudar a gente. Isso é uma coisa que é importante para o país, com forma geral. Não é a melhor reforma, poderia ser melhor, mas já é do consenso que, né, pelo menos chegou-se a um consenso. Sim, mas é melhor do que o sistema que nós temos hoje. Então isso ajuda. Uma coisa que a gente tem hoje, que assim, o que eu posso compensar ICMS? Você só pode compensar o que é utilizado na produção. Então, esse parafuso eu usei na manutenção da máquina, não pode. Então, começa uma contabilidade muito específica. Agora, você vai conseguir compensar tudo. Então, fica muito mais fácil, você agiliza o processo, você ganha tempo. Você vai conseguir abater no supermercado, né? Sim. Mas você não vai ter... Isso daqui eu usei para produção ou para administrativo? Não, você comprou, você usou, vamos embora. Então, você simplifica o processo. Você começa a gastar sua energia e seu tempo naquilo da indústria, produtos e processos. Então, que é o essencial. É o essencial, que é o que dizem que com essa reforma teremos até um grande aumento no PIB pela eficiência e produtividade que se ganha, né? Esse é o foco da reforma, é conseguir melhorar a eficiência de todos os setores, não só da indústria. E aumentar a produtividade, que o Brasil é muito produtivo. É muito produtividade. A gente não tem grande produtividade relevante há décadas. Então, é muito importante essa reforma para isso. Trazer mais produtividade, trazer eficiência, trazer simplificação, facilitar o negócio. Digitalização total. E uma outra coisa que pouca gente fala é o cidadão saber o quanto ele paga de imposto. Sim. Porque hoje, como está embutido no preço, você não sabe quanto você pagou nos produtos que você está consumindo. E aquele negócio, para a Cerâmica fazer essa caneca aqui, ela pagou o imposto no barro que ela comprou, na tinta. A da tinta pagou imposto não sei o quê. É uma cascata, né? Mas é que quando você compra a caneca, você não sabe. Você não sabe. Você comprou a caneca por R$30. Você não sabe desses 30 quanto que é imposto. Com a reforma, você vai comprar a caneca por 25, aí vai estar lá, caneca 25 e imposto 30, 7,50. Então você vai ter uma clareza e vai fazer com que o cidadão saiba quanto paga de imposto e por conta disso conseguir cobrar mais os governantes para ou baixar imposto ou entregar produto, melhorar educação, saúde, entregar o que o governo deve melhorar. Investir em saneamento básico, que a Prominas também ganha. Bom, Gabriel, agradeço você pela visita aqui no nosso CIESPcast. Gostaria que você deixasse aí as redes sociais, o site da Prominas, quem quiser entrar, e também os dados do CIESP, né? O NJN em si não tem rede social, a gente usa muito concentrado nas redes sociais do CIESP. Então, a rede social nossa é o do CIESP. São Carlos. CIESP São Carlos. A comunicação nossa é através do CIESP, com o Zé, com a Tânia, com a Mari, eles que nos auxiliam.
A Prominas, quem quiser, prominasbrasil.com.br, no Instagram mesma toda esses 72 anos de história aí, né? As redes sociais a gente também tem com Prominas Brasil, é fácil achar. E o CIESP, em forma geral, é isso, é concentrado na regional, no CIESP São Carlos, e a gente chama todo mundo para participar. E a gente, dentro daqui de São Carlos, a gente tem muitos grupos. A gente tem o NJE para o jovem, que é legal. A gente tem o núcleo feminino para as mulheres. Então, vale a pena integrar. E você não precisa participar de um. Se você for uma jovem mulher, participa dos dois. Sim. Porque é muito importante trazer as pessoas para participar, para trazer novas pessoas, novas ideias. E isso é muito importante para a associação, para o CIESP. Maravilha. Obrigado mesmo, Gabriel. Obrigado pela visita, pelo essa bate-papo fantástico. Lembrando que você que está nos assistindo, que já é associado do CIESP, é só ir na reunião mensal, lá aí na sede do CIESP, se informar certinho como participar do NJE, que é o Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP São Carlos, tá? Que o Gabriel é diretor. Então participe, faça parte. Né? E você que ainda não é associado, tem que estar lá com a gente, tem que estar lá no CIESP, se associa, vale a pena. Você viu aqui a quantidade de benefícios que você tem em fazer parte desse coletivo, né? Que é o CIESP, tanto estadual quanto regional aqui em São Carlos. Então, olha, você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar esse conteúdo, se inscrever aqui nas redes sociais do CIESP, tá bom? E qualquer informação, está sempre antenado aqui com a gente e fazendo parte desse grupo tão fantástico, que em São Carlos já tem 76 anos, mas no estado quase mais de 90 anos, né, Gabriel? Sim. É muito bom, né? É uma história muito bonita que tem no estado e na cidade, e é uma coisa que, se Deus quiser, a gente vai perpetuar para sempre aqui. Com certeza. Então faça parte de tudo isso, vem para o CIESP e até o próximo podcast.